Está gravando, fica à vontade, pode começar. Tá. Bom, boa tarde, meu nome é Isadora, sou R3, eu acho que a maioria de vocês ainda não me conhece, mas a gente vai ter bastante tempo para se conhecer ainda. Hoje eu vou dar uma aulinha, um mini tema bem curto, sobre modificações locais na gravidez. A semana que vem a Amanda vai dar sobre as modificações sistêmicas na gravidez. Então é uma aula que vai acabar sendo bem curtinha mesmo. Então, quando a gente fala sobre modificações locais na gravidez, a gente está falando sobre as adaptações do sistema reprodutor feminino. No geral, e o principal, o mais importante dele, na verdade, é o útero, que tem uma mudança mais drástica. A gente vai acabar falando mais. O útero não gravídico, ele tem em torno de 70 gramas, 7 centímetros e 10 ml de volume. Ele pode chegar no útero gravídico a 1.100 gramas e até 5.000 ml de volume. Esse crescimento é gradativo e a partir do momento que ele ultrapassa os limites da pelve, ele tem um crescimento de 4 centímetros por mês. Isso dá em torno de 1 centímetro por semana. Esse valor é bem importante para a gente, ao longo da gestação, ver se essa gestação, essa altura uterina ou esse útero, ele está no tamanho adequado para a idade gestacional. A gente vai sempre usar isso, tanto no pronto-socorro, para você pedir mais algum exame, ou até no pré-parto mesmo, suspeitar de alguma coisa. Em relação ao crescimento, em torno de 20 semanas também é um marco, que vai chegar na cicatriz umbilical, esse útero, e no termo ele pode chegar ao apêndice tifoide. Esse útero também vai ter bastante alteração na coloração, na forma e na sua consistência. Em relação à coloração, ele vai ter um aumento da vascularização e da vasodilatação. Então, daí vai ter uma coloração violácea. Vai ser aquele útero bem avermelhado, roxeado. E também tem uma embebição gravídica, que vai diminuir a consistência desse útero. Vai ser um útero mais amolecido na presença de uma gravidez. Em relação à forma, outra característica importante. Até em torno de 12 semanas, tem uma forma de pera, a gente fala que é piriforme. A partir de 12 semanas, ele tem um crescimento mais uniforme, então ele vira um esférico. E, posteriormente, ele tem um crescimento maior longitudinal do que em relação à largura. Daí ele se torna o ovoide. Em relação à posição, a gente no começo da gestação tem uma antiversoflexão desse útero. Como a gente pode ver aqui na foto, esse útero ele vai praticamente deitar na bexiga, que causa aquela polaciúria do início da gestação. Mas daí depois, posteriormente, ele tem uma destrorotação. Por causa do sigmoide, ele vai um pouco para a direita, o sigmoide está na esquerda, e esses sintomas de início de gestação de polaciúria são amenizados também. No útero ainda, a gente tem alguns daqueles sinais para a gente dizer. A gente tem o primeiro, o sinal de Pisca-Seq, que é uma assimetria uterina no lugar da implantação desse embrião. Como aqui na foto, o lugar que o embrião se implantou, ele tem um crescimento maior, ele fica assimétrico. A gente tem o sinal de Nobile-Budin, que é uma ocupação dos fórnices vaginais. Isso quer dizer, você faz o toque vaginal e lateralmente ao colo uterino, você vai ver que o fórnice vaginal está ocupado, ele está cheio. Isso quer dizer que o útero, com o seu crescimento, com o peso dele, mais o amolecimento desses tecidos adjacentes, vai fazer o seu toque ficar preenchido. Tem também o sinal de Egar, ou de Eger, que é o amolecimento do istmo, sentido no toque vaginal, e que é essa última foto aqui de baixo, que ele está fazendo um toque bimanual, e a hora que ele faz o toque bimanual, ele sente um amolecimento do istmo. O istmo é entre o corpo uterino e o colo uterino. E também temos o sinal de Osiander. O sinal de Osiander, você consegue perceber ele no mesmo tempo que você está fazendo o de Nobile-Budin, que é no toque nos fórnices vaginais. Você vai sentir ele ocupado, que é o sinal de Nobile-Budin, e você pode também perceber a pulsação das artérias vaginais, que ela vai estar dilatada e vai ser perceptível no toque.
Ainda no útero, a gente tem alteração no endométrio. O endométrio, ele vai desenvolver a decídua basal, a decídua parietal e a decídua reflexa. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem um embrião, aonde o embrião se implanta, a gente vai ter a decídua basal. Em torno de 4 semanas, a gente vê a deciduação. E a decídua parietal é todo o resto do útero em que não tem a implantação desse embrião. E a decídua reflexa, ou aqui na foto está como decídua capsular, é onde vai envolver o embrião. Essa decídua reflexa e essa decídua parietal, em torno de 16 semanas, quando esse embrião ele ocupa toda a cavidade, elas vão se fundir. Em relação ao miométrio, o miométrio ele é constituído por fibras musculares. Então, essas fibras musculares elas vão apresentar uma hiperplasia, uma hipertrofia e, posteriormente, também um alongamento. Essas fibras musculares, elas têm um sistema de espirais, como nessa foto, elas são todas em espirais, que isso vai facilitar o estiramento durante a gravidez, o aumento desse útero, e também ele é fundamental, é muito importante no pós-parto, que vai manter o tônus uterino e fazer o clampeamento fisiológico desses vasos no pós-parto. Em relação ao colo uterino, a gente vai ter algumas alterações também. O principal dele, o colo uterino, ele vai ser amolecido, ele não vai ser mais um colo fibroelástico, como a gente vê na gineco, e a gente pode ver pela regra de Goodell, que é uma consistência semelhante à do lábio, quando você tem a presença de uma gravidez. Aquele colo uterino, ele vai ser bem mais amolecido. Também, nos casos das primíparas, a gente vai perceber que o colo ele vai ter um esvaecimento e uma perda de tampão, como um sinal de que esse parto está próximo. A gente fala em primíparas, e seu esvaecimento, o esvaecimento é quando ele está afinando. A gente fala mais nas primíparas e não nas multíparas, porque realmente as primíparas elas vão ter um esvaecimento antes da dilatação. Isso a gente vê porque nas multíparas a gente tem o ligamento útero-sacro, que ele está frouxo já nas multíparas. Então, lá, quando está tendo as contrações de Braxton Hicks, a apresentação não consegue pressionar a pelve por causa desse ligamento frouxo. E não faz com que esse esvaecimento do colo ocorra, diferente das primíparas, que tem esse ligamento ainda forte, e desde das contrações de Braxton Hicks, já vai estar tendo um esvaecimento desse colo. Ainda no colo uterino, a gente vai ver uma endoscervice. Ao olhar pelo colo, a gente vê que a endoscervice tem uma eversão e pode constituir a mácula rubra, que a gente fala. E tem uma hipervascularização, uma vascularização aumentada, isso leva a um sangramento fácil. A gente pode ver a hora que a gente vai fazer um toque, ou quando só de passar o espéculo pode sangrar, e não tem nenhuma alteração, é só o fisiológico mesmo. Em relação à alteração no ovário, a gente vai ter a presença do corpo lúteo, que ele vai fornecer uma quantidade suficiente de progesterona na implantação do blastocisto, e essa regressão vai acontecer só em torno de 12 semanas. Então, até 12 semanas, se a gente fizer um ultrassom, a gente vai ver que tem um corpo lúteo nesse ovário. Em relação à vulva e à vagina, a gente vai ter algumas alterações também, principalmente em relação à coloração. A gente vai ver uma coloração arroxeada, e isso tudo pelo aumento da vascularização também. Esses dois, tanto na vulva quanto na vagina, tem um sinal, o sinal de Jacquemies-Chadwick é o arroxeamento, o aumento da vascularização na vulva, e o sinal de Cluge é o arroxeamento, essa coloração arroxeada na vagina. Também a gente tem uma retenção hídrica e uma hipertrofia das células musculares do tecido conjuntivo dessas regiões, e isso vai garantir a distensão vaginal para o parto. A gente sabe o tanto que na hora do parto aumenta e que o tanto de períneo íntegro a gente vê. Em relação ao pH, na vagina também vai ter uma
uma alteração. O pH na gestação vai oscilar entre 3,5 e 6. Isso é um pH ácido do normal. Nosso normal não é tão ácido assim. E isso age na defesa de infecções bacterianas. Mas esse pH ácido também pode facilitar infecções fúngicas, que é o caso da candidíase, e é o que a gente vê com muita frequência, candidíase em gestantes. Difícil uma gestante lá no pré-parto que a gente pergunta de uma vulvovaginite e não tem para colocar durante a gestação. Em relação às mamas, a gente vai ter algumas alterações também, principalmente um aumento da temperatura, uma mastalgia e uma hipersensibilidade que acontece desde o começo da gestação. A gente fala que tem um real aumento desse volume desde 6 semanas de gestação, então desde o comecinho mesmo já tem alterações na mama. E alguns dos sinais que a gente vê é a rede de Haller, que é a hipervascularização da rede venosa, que é essa última foto aqui. Bem típico de gestantes ou de até mães que estão amamentando. A gente vê lá no posto 1 todas essas veinhas salientes. O sinal de Hunter, são os limites da auréola, eles vão ficar imprecisos. E daí vai dar origem a uma segunda auréola, uma auréola secundária. E também vai ter essa coloração mais amarronzada. Tem também os tubérculos de Montgomery, que são as glândulas sebáceas, que vai sofrer uma hipertrofia e vão ficar visíveis, vai ter uma elevação bem visível dessas glândulas. Em relação à saída do colostro, a gente percebe após a segunda metade da gestação já pode ter a saída de um colostro. Tudo isso foi tirado do Tratado da Obstetrícia da Febrasgo. E é isso. Uma aula bem curtinha. Obrigada. Oi, Zan. Alguns aí tem alguma pergunta? Alguém, né, da internet aí quer perguntar alguma coisa? Uma questão importante, né, Isa? Acho que provavelmente reestudando isso daí, não sei se você lembrava de todos os termos, de todas as nóminas aí, não, né? Não, alguns não. Mas eu acho que um recado importante para todos os irmãos que estão aqui é que a gente já conversou nas outras semanas. A gente vai tentar, sempre no exame clínico, no exame físico da paciente, extrair o maior número possível de informações, né? Então, claro que a gente não vai fazer palpite repetido, sem necessidade, mas na hora que vocês forem examinar, repetidas, nada tanto bom, então mesmo ter o maior número de informações. E aí sempre está treinando aí, mentalmente, esses sinais que a Isa falou, né? Lembrando aí desses sinais clínicos, tentando ver a adaptação materna à gestação, né? Essas modificações locais, sempre a gente vai estar tentando lembrar de avaliar, tudo bem? Uma coisa também que eu queria comentar, eu acho que essas aulas que a gente está dando, né, de fisiologia obstétrica, isso eu lembro assim da minha época de que eu era interno e que eu decidi fazer GO, né? E esses livros, né, principalmente o livro do Briquet, né, o Obstetrícia Normal do Briquet, é um livro fantástico assim acho que todo obstetra tem que ter lido pelo menos uma vez esse livro do primeiro ao último capítulo, né? E eu digo que quando eu li esse livro pela primeira vez, quando eu estudei esse livro pela primeira vez, assim, a minha vida obstétrica mudou. Essas coisas fisiológicas que a gente está discutindo hoje são fundamentais, assim, né? Acho que metade do que, ou mais, né, da metade do que a gente faz no dia a dia está num livrinho de obstetrícia fisiológica que tem, sei lá, 300 páginas, e ali está mais da metade da obstetrícia do dia a dia, né? Então, quem conhece bem essa fisiologia, conhece bem esse assunto que a gente está discutindo, com certeza não tem dificuldade de fazer, né, a maior parte da obstetrícia que a gente faz no dia a dia. Sim, com certeza. Isso que você está falando, porque realmente parece que a gente passou por uma fase de recebe uma enxurrada de tecnologia, né?
na verdade, a gente sabe que essa tecnologia, muitas vezes, ela não é necessária, em algumas situações ela acaba sendo fútil, né? Ela pode atrapalhar. E eu acho que a base da obstetrícia vem desses conceitos primordiais, esses conceitos clássicos, né? Então, hoje a gente vive num momento em que a gente recebe um número grande de informações da internet, de Instagram, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e o que a gente leva também para os nossos pacientes, né? A gente tem que fazer esse filtro. E não é um momento que a gente vai falar, poxa, não vamos usar a tecnologia para nada. Não, hoje em dia a gente tem que trabalhar em conjunto com o que a gente tem disponível, mas baseado nos primórdios da obstetrícia, nas bases da obstetrícia. Eu acho que é um conjunto de informações, né? Pode ser que vocês vão trabalhar aqui em São Paulo, um serviço que tem todos os recursos disponíveis, pode ser que não. Mas esses conceitos clássicos aí não mudam, independente de onde vocês forem trabalhar, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem um grupo muito heterogêneo dentro da casa e vocês se espalham pelo Brasil, né? Depois que saem da residência. Eu acho que isso é muito importante de se lembrar sempre, né? Com certeza. Parabéns, Isa. Legal, Isa, obrigado, parabéns. Semana que vem temos mais. Agora a gente vai ter uma aula sobre aplicação de AMIL, né? Então, eu pedi para todo mundo, eu vou desconectar essa aula e a gente conecta na próxima atividade. Então, para os R2 e R3 vai ter uma parte teórica agora. E os R1 estão aqui, vão assistir essa parte teórica e depois vão fazer um treinamento sobre AMIL. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima atividade. Obrigada, doutor.